A locomotiva que aspirava substituir a Big Boy nasceu com uma ambição que não deixava espaço para meio termo. Precisava superar o gigante que, durante anos, havia dominado as montanhas do oeste, ao mesmo tempo, colocar um ponto final na era do vapor. Desde os primeiros esboços, ficava claro que não se tratava de uma simples evolução tecnológica. Era uma tentativa direta de redefinir o transporte pesado na Union Pacific com uma única máquina capaz de oferecer uma potência inédita, uma operação mais simples e um salto em direção a um tipo de ferrovia que ainda não existia. A Union Pacific e a General Electric anunciaram que esse novo colosso alcançaria 8.500 cavalos de potência, um número que, nos anos 1950, soava quase impossível. O segredo estava em adotar a mesma tecnologia que estava transformando a aviação, as turbinas a gás. No papel, essa locomotiva deveria se tornar a nova referência absoluta do transporte ferroviário pesado nos Estados Unidos. No entanto, com o passar do tempo, um projeto concebido para mudar a história acabou se dissipando até quase desaparecer da memória coletiva. Entender por que isso aconteceu revela uma história de ambição, risco e decisões que nem sempre encontraram o caminho adequado. Durante décadas, a Big Boy reinou sem oposição em Sherman Hill e na Vazat Hand. Suas mais de 600 toneladas, apoiadas na emblemática configuração de rodas 4884, demonstravam que era possível puxar trens imensos por rampa, onde outras locomotivas simplesmente não conseguiam avançar. Com quase 40 metros de comprimento, ela foi projetada para dominar montanhas, não para conviver com elas. Mas, no fim dos anos 1940, mantê-la em operação havia se tornado um esforço gigantesco. Cada viagem consumia carvão e água em quantidades descomunais, e cada dia terminava com longas horas de manutenção em oficinas especializadas. O vapor continuava sendo espetacular, mas também havia se tornado um sistema pesado, caro e difícil de justificar para uma ferrovia que começava a precisar de eficiência, não de nostalgia. O diesel, por outro lado, avançava com passos firmes, menos potência, sim, mas muito mais autonomia, menos pessoal, menos instalações e uma manutenção muito mais previsível. A Union Pacific sabia que precisava de algo diferente. Uma máquina que igualasse a força bruta da Big Boy sem carregar junto sua enorme complexidade operacional. Uma locomotiva capaz de manter a hegemonia nas rotas mais duras do país, ao mesmo tempo, reduzir custos e simplificar o trabalho diário. A.I. Sotodard, presidente da Union Pacific no período do pós-guerra, entendeu que a companhia estava diante de uma encruzilhada. Ele não buscava uma transição lenta, buscava um salto radical. Por isso, recorreu à General Electric, que naquela época desenvolvia turbinas a gás para a aviação. Se os motores a turbina estavam mudando os céus, talvez também pudessem mudar os trilhos. O plano inicial apontava para uma locomotiva de 4.500 cavalos de potência, alimentada por bunker C, um resíduo pesado do petróleo extremamente barato. Mas a ambição cresceu rapidamente. O objetivo passou a ser 8.500 cavalos em uma única unidade, um número inédito na história ferroviária do país. A promessa era dupla: potência bruta e simplicidade mecânica. Uma máquina com menos peças móveis do que um diesel, fácil de operar e alimentada por um combustível de valor comercial quase nulo. A campanha promocional mostrava uma locomotiva elegante cruzando as grandes planícies com trens intermináveis a uma velocidade estável e constante. Quando o protótipo finalmente chegou aos trilhos, a expectativa era enorme. E a primeira subida por Sherman Hill, naquele dia frio de dezembro de 1953, confirmou o que muitos esperavam. A locomotiva emitia um som contínuo e profundo, mais próximo de um reator do que de qualquer máquina sobre trilhos. Conseguiu puxar cargas mais pesadas do que as da Big Boy e manter uma velocidade constante em uma rampa que, até então, exigia duas locomotivas a vapor trabalhando juntas. Os relatórios descreviam uma cabine silenciosa, um acelerador preciso e uma sensação de controle até então desconhecida. Por um momento, parecia que a Union Pacific havia encontrado seu futuro. Antes de continuar,
Se você gosta desse tipo de história ferroviária que quase nenhum canal se dá ao trabalho de pesquisar a fundo, pode apoiar este projeto deixando um like, um comentário e a sua inscrição no canal. Somos um dos poucos que resgatam episódios esquecidos como este, e o seu apoio nos permite continuar fazendo esse trabalho. Mas, entre os dados operacionais, surgiu o primeiro grande problema. O consumo de bunker C era muito maior do que o previsto. Esse combustível, espesso como piche, precisava ser mantido aquecido para conseguir fluir pelas tubulações. Os operadores passavam mais tempo monitorando temperaturas, válvulas e filtros do que controlando o trem. Aquilo que deveria ser sua vantagem econômica começava a mostrar sinais de que poderia se transformar no seu maior obstáculo. E o pior ainda nem tinha vindo à tona. Ao mesmo tempo em que surgiam os primeiros dados de consumo, apareceu outro problema impossível de ignorar. As nuvens de fumaça escura que saíam da turbina carregavam partículas não queimadas que acabavam se depositando sobre casas, quintais, janelas e pequenas plantações próximas à linha. Nas cidades ao longo do corredor Wyoming, Utah, os moradores começaram a enviar reclamações às prefeituras, e os jornais locais publicavam cartas descrevendo roupas manchadas, varandas cobertas de fuligem e um cheiro persistente de combustível quente. A locomotiva era moderna e imponente. Sim, mas também invasiva de uma forma que nenhuma máquina anterior havia sido. Enquanto isso, nas oficinas de Ogden, desenvolvia-se a outra metade da história. O bunker C não era apenas grosso e difícil de aquecer. Estava cheio de impurezas que desgastavam o interior da turbina em um ritmo alarmante. As pás do rotor, submetidas a temperaturas extremas, começavam a apresentar corrosão e microfissuras após poucas semanas de serviço. O que no papel parecia um sistema robusto se transformava, na prática, em um mecanismo extremamente vulnerável. Os mecânicos precisavam desmontar a turbina com muito mais frequência do que o previsto, e cada inspeção revelava novos danos. As peças de reposição levavam semanas para chegar das instalações da General Electric, deixando unidades inteiras paradas por longos períodos. As oficinas se saturavam, os atrasos se acumulavam e manter a frota em movimento se tornava uma tarefa quase heroica. Além disso, outros problemas não previstos começaram a surgir. Tubulações que se deformavam com o calor constante, válvulas que perdiam pressão, conexões que cediam antes do esperado e filtros que se obstruíam por partículas microscópicas. Muitos operadores, com décadas de experiência em vapor ou diesel, descreviam a turbina como uma máquina temperamental, capaz de oferecer um desempenho espetacular em um dia e ficar inutilizada por um detalhe mínimo no dia seguinte. Mas, enquanto as oficinas lutavam contra cada falha, os trens continuavam avançando. Em seus melhores dias, as turbinas lideravam trens pesados ao longo do corredor Wyoming, Utah, superando rampas que haviam desafiado até mesmo as Big Boy. Sua potência sustentada impressionava engenheiros e supervisores. Quando uma unidade operava sem falhas, conseguia reduzir tempos em rotas críticas e mover cargas enormes com uma estabilidade que nenhuma outra máquina da época alcançava. No entanto, ainda restava um problema que nenhum cálculo técnico conseguia disfarçar: o ruído. A turbina, especialmente em potência máxima, produzia um som contínuo, agudo e penetrante, que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Os maquinistas descreviam a experiência como viajar dentro de um reator que nunca chega a decolar. E, nas cidades próximas, os moradores diziam ouvir a locomotiva antes mesmo de vê-la. Não era um problema tão imediato quanto a fumaça, mas reforçava a ideia de que essas máquinas, apesar de impressionantes, não haviam sido feitas para conviver com o ambiente humano. Com o passar dos anos, o diesel continuava avançando sem parar. Cada nova geração era mais potente, mais eficiente e mais fácil de manter. As oficinas conseguiam repará-los sem ferramentas especiais nem conhecimentos extraordinários. E, acima de tudo, podiam ser destinados a qualquer tipo de serviço: longas distâncias, manobras em pátios, rotas secundárias. As turbinas, por outro lado, dependiam de um conjunto de condições muito específicas: trechos longos e retos, com cargas pesadas e um fluxo constante de operações. Sua utilidade real era muito mais limitada,
do que os números sugeriam na teoria. Antes de continuar com o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo que quase nenhum canal fala, documenta ou explica em detalhe, apoie o canal deixando seu like, seu comentário e a sua inscrição. Graças a isso, podemos continuar pesquisando e recuperando vídeos ferroviários que, de outra forma, ficariam esquecidos. A partir dos relatórios financeiros, a diretoria da Union Pacific começou a perceber uma tendência que já era impossível de ignorar. As turbinas continuavam sendo potentes, mas sua manutenção consumia recursos imensos. Um atraso no fornecimento de peças podia paralisar rotas inteiras. Uma falha em plena linha exigia grandes operações de resgate para levar a locomotiva de volta à oficina. E os gargalos mecânicos provocavam atrasos que afetavam diretamente o negócio. A empresa passou a entender que sustentava uma tecnologia brilhante, porém frágil, imponente nos catálogos, problemática na realidade. E, enquanto o diesel continuava demonstrando sua confiabilidade, as dúvidas em relação às turbinas só cresciam. Em pouco tempo, chegaria o golpe que transformaria essas dúvidas em uma crise irreversível. No início da década de 1960, os alertas internos já estavam sobre a mesa. Engenheiros e gerentes concordavam que o sistema das turbinas só funcionava porque o bunker-se ainda era extremamente barato. Sem esse combustível de baixo custo, toda a estrutura econômica do programa desmoronaria. E, embora relatórios anteriores mencionassem possíveis flutuações, ninguém antecipou o que estava por vir. Durante um período, a Union Pacific tentou otimizar o desempenho. Protocolos de partida foram revisados, temperaturas ajustadas, rotinas de filtragem modificadas e até combustíveis alternativos foram estudados. Os resultados melhoravam alguns aspectos, mas não resolviam o problema central. A turbina exigia um ambiente operacional quase perfeito. Qualquer desajuste, qualquer impureza ou qualquer atraso transformava uma viagem rotineira em uma operação de risco mecânico. Enquanto isso, o diesel não apenas avançava, como também evoluía. Novos modelos ofereciam mais potência, sem aumentar a complexidade. As empresas fabricantes começavam a padronizar componentes, facilitando reparos rápidos e reduzindo custos. E, acima de tudo, sua confiabilidade estava comprovada. Podiam operar longos períodos sem passar pelas oficinas e funcionavam sem sobressaltos em climas extremos, rotas sinuosas ou tráfegos irregulares. Em comparação, as turbinas já não pareciam a ponta de lança do futuro, mas sim uma tecnologia exigente que pedia demais para entregar seu melhor desempenho. Ainda assim, a Union Pacific manteve o programa ativo porque, quando funcionavam muito bem. Em operações pesadas e em linhas retas, eram quase imbatíveis. Mas, em 1973, tudo mudou. A crise internacional do petróleo alterou os preços globais de forma abrupta. O combustível que havia sustentado por 2 décadas o sucesso econômico das turbinas deixou de ser um resíduo barato e passou a se tornar um recurso valioso. Em questão de semanas, o bunker se multiplicou seu custo. O que até então parecia um gasto razoável transformou-se em um rombo financeiro que nenhum departamento conseguia justificar. Os relatórios da área financeira começaram a mostrar números alarmantes. Operar uma turbina custava várias vezes mais do que puxar o mesmo trem com locomotivas a diesel. Qualquer vantagem teórica era anulada pelo preço do combustível. E, para a Union Pacific, que precisava planejar milhares de quilômetros de operações diárias, essa diferença era simplesmente insustentável. Em reuniões internas, alguns diretores argumentavam que seria possível manter um pequeno grupo de turbinas em rotas muito específicas. Outros propunham retirá-las temporariamente de serviço até que os preços se estabilizassem. Mas a realidade era contundente. Mesmo que o petróleo voltasse a cair, a confiança no programa havia se rompido. Depois de anos de custos crescentes, falhas inesperadas e uma manutenção fora de controle, a empresa já não podia continuar apostando em uma tecnologia tão vulnerável. Em 18 de dezembro de 1973, veio a ordem definitiva. Todas as locomotivas a turbina deveriam ser imediatamente paralisadas.
Nenhuma receberia mais combustível e nenhuma seria designada para novos trens. A instrução, enviada da sede central em Omaha, era clara e sem margem para interpretações. Para uma tecnologia que havia sido apresentada como a herdeira da Big Boy, o fim foi silencioso, quase abrupto. Por dias, as turbinas permaneceram imóveis nos pátios de classificação, alinhadas em fileiras que pareciam prontas para partir, embora nunca mais voltassem a se mover. As carrocerias, escurecidas por anos de serviço, contrastavam com a quietude absoluta ao redor. Os trabalhadores que durante anos haviam suportado o ruído ensurdecedor da turbina agora caminhavam perto delas com uma estranha sensação de vazio. Pela primeira vez, a máquina que soava como um reator estava completamente muda. A etapa seguinte era inevitável. A ferrovia não podia se dar ao luxo de manter locomotivas que consumiam um combustível caríssimo, exigiam peças de reposição difíceis de obter e obrigavam a manter instalações especiais apenas para elas. Embora algumas unidades tivessem pouco mais de 15 anos, foram enviadas para o desmonte. Equipes de demolição começaram a cortar suas estruturas com maçaricos industriais. Painéis inteiros eram desmontados em questão de horas. As turbinas, que haviam liderado trens com centenas de vagões, eram reduzidas a montes de aço e cobre no chão. Cada seção que caía parecia uma metáfora do fim de um experimento que havia prometido demais em uma época excessivamente frágil. Em poucos anos, mais de 50 unidades desapareceram completamente. Seus números foram riscados dos registros internos. Os relatórios de manutenção ficaram para sempre incompletos. As fotografias que documentavam seu serviço deixaram de representar o futuro e passaram a ser apenas curiosidades técnicas de um projeto que havia perdido o seu momento. Apenas duas sobreviveram. Uma no Museu Estadual de Utah, em Ogden, e outra no Museu Nacional do Transporte, em St. Louis. Nenhuma recebeu cerimônias de despedida ou homenagens. Eram modernas demais para despertar nostalgia e recentes demais para conquistar um espaço na história popular do ferrovia. Mas o seu legado, ainda que silencioso, não havia terminado. Com o passar dos anos, as turbinas entraram em uma espécie de limbo histórico. Para os entusiastas do vapor, não tinham o encanto romântico de uma caldeira rugindo, nem a aura monumental da Big Boy. Para quem preferia o diesel, tampouco representavam a eficiência, a simplicidade e a padronização que haviam permitido modernizar a ferrovia americana. As turbinas ficaram presas entre dois mundos, complexas demais para se tornarem ícones nostálgicos e recentes demais para receber o respeito que normalmente vem com o tempo. Ainda assim, entre antigos funcionários, engenheiros e aficionados, surgiu um interesse em reconstruir sua história. Fotografias dispersas, relatórios técnicos, anotações de manutenção e depoimentos pessoais começaram a recuperar detalhes que teriam desaparecido sem esse esforço. Alguns lembravam o som inconfundível que anunciava sua chegada a quilômetros de distância. Outros evocavam o cheiro do bunker, sendo aquecido nos tanques. Havia também quem nunca esquecesse a imagem de uma turbina cruzando as planícies de Wyoming em plena potência, com uma vibração sutil percorrendo toda a cabine. Para aqueles que trabalharam com elas, as turbinas não foram um fracasso, mas uma tentativa corajosa de ir além do conhecido. Um experimento industrial em escala real que levou ao limite materiais, combustíveis e conceitos que a ferrovia raramente havia explorado. Embora o projeto não tenha alcançado todos os seus objetivos, permitiu reunir informações sobre corrosão interna, desgaste térmico e logística de combustíveis difíceis de manusear. Nada disso era visível para o público, mas acabou sendo útil para gerações posteriores de locomotivas. Mesmo dentro da Union Pacific, algumas das práticas criadas para manter as turbinas deixaram uma marca silenciosa. Ferramentas específicas, técnicas de inspeção e protocolos para lidar com combustíveis complexos passaram depois a integrar os procedimentos de manutenção do diesel. Com o tempo, esse conhecimento foi incorporado à cultura técnica da empresa, ainda que poucos se lembrem de sua origem. Enquanto isso, a ferrovia continuava evoluindo. Os trens ficaram mais longos, os sistemas de controle foram refinados, a eficiência do diesel aumentou e as operações se tornaram mais automatizadas.
Cada avanço levantava questões que, de certa forma, remetiam aos dilemas que as turbinas haviam colocado anos antes: sustentabilidade, infraestrutura, custos reais e resistência operacional diante de um mercado energético em constante mudança. Essas comparações levaram especialistas e analistas a revisitar o caso das turbinas não como um erro técnico, mas como um exemplo claro dos riscos de depender de uma única condição externa para justificar toda uma tecnologia. Potência bruta não basta, sem uma logística estável. Eficiência teórica não serve se o preço do combustível muda. E nenhum projeto se sustenta quando seu sucesso depende de um fator que a ferrovia não pode controlar. Nos museus onde as duas unidades preservadas permanecem, essa interpretação começa a ganhar espaço. Muitos visitantes as observam como máquinas grandes e estranhas, difíceis de comparar com qualquer outra locomotiva. No entanto, as explicações que as acompanham mostram que ocupam um ponto de transição entre duas eras. Não chegaram a se tornar o futuro da ferrovia, mas tampouco foram um desvio sem sentido. Representam o momento em que a Union Pacific se atreveu a desafiar a tecnologia dominante e buscar um caminho totalmente diferente. A história dessas locomotivas também deixa claro que a ferrovia, por maior que seja, depende de fatores externos que podem mudar a qualquer momento. Um projeto brilhante não garante sucesso se a economia se torna instável. Uma inovação pode ser extraordinária, mas se tornar obsoleta se chega cedo demais, ou se o ambiente não a acompanha. Essa tensão entre avanço tecnológico e condições reais continua sendo um dos maiores desafios de qualquer projeto ferroviário moderno. Com o passar dos anos, novas tecnologias passaram a ocupar o centro das atenções do setor. Melhorias em motores diesel, eletrificação parcial, sistemas digitais de controle, trens mais longos e eficientes, mais recentemente, propostas baseadas em hidrogênio, baterias e combustíveis alternativos. Cada uma dessas alternativas volta a levantar perguntas que lembram o que aconteceu com as turbinas. Faz sentido mudar toda a infraestrutura? É viável em condições reais de operação? Pode oferecer confiabilidade constante dia após dia? Resiste às oscilações do mercado energético? As turbinas demonstraram que um projeto pode ser tecnicamente extraordinário. Ainda assim, fracassar se depender de um equilíbrio frágil demais. Esse talvez seja o aprendizado mais duradouro que deixaram. Nos anos posteriores à sua retirada, muitos dos engenheiros envolvidos no projeto lembraram daquele período com uma mistura de orgulho e frustração. Orgulho por terem trabalhado em uma das máquinas mais potentes já construídas para uma ferrovia. Frustração porque, apesar de sua força, a tecnologia nunca encontrou o ambiente adequado para prosperar. Alguns diziam que as turbinas eram avançadas demais para sua época, enquanto outros preferiam vê-las como uma grande ideia aplicada no lugar errado. Em qualquer caso, havia um consenso. O programa foi um experimento monumental que levou a Union Pacific até os limites do que uma rede ferroviária conseguia sustentar. O investimento necessário foi enorme. As oficinas precisaram de novas ferramentas, procedimentos quase cirúrgicos e equipes treinadas especificamente para compreender o comportamento singular da turbina. As cadeias de suprimento também mudaram. Peças especializadas, materiais pouco comuns e lubrificantes específicos passaram a fazer parte da rotina. Foi um esforço gigantesco que poucas empresas teriam assumido naquele momento, e que, ainda assim, não conseguiu resistir ao mercado de petróleo que se tornou imprevisível rápido demais. Após a retirada das turbinas, a Union Pacific acelerou totalmente a transição para o diesel. Modelos mais modernos, eficientes e padronizados passaram a dominar os principais corredores. Essas locomotivas não tinham a potência bruta de uma turbina, mas ofereciam algo mais valioso: confiabilidade constante. Podiam ser integradas em qualquer ponto da rede, utilizavam peças comuns e exigiam oficinas menos especializadas. Os resultados econômicos foram imediatos e consolidaram o diesel como o verdadeiro pilar da ferrovia moderna. Ainda assim, o legado das turbinas não desapareceu. Algumas das técnicas desenvolvidas para sua manutenção influenciaram a forma como a empresa passou a lidar com componentes críticos em locomotivas mais avançadas.
A experiência com combustíveis difíceis de manusear também serviu de base para testes energéticos futuros. Até mesmo a ideia de uma locomotiva com uma única fonte central de potência reapareceu muitos anos depois em projetos experimentais, embora nunca mais tenha assumido a forma radical proposta pela General Electric nos anos 1950. Os museus que preservam as duas únicas unidades sobreviventes enfrentam um desafio semelhante. Muitos visitantes as observam sem reconhecer a importância de sua existência. Para alguns, são apenas máquinas grandes e estranhas. Para quem conhece sua história, representam um ponto crítico entre o que a ferrovia foi durante um século e o que estava por vir. Sua presença ajuda a lembrar que a inovação, mesmo quando não alcança o sucesso esperado, continua sendo parte essencial do progresso. A história dessas locomotivas também reforça algo fundamental. A ferrovia, apesar de sua escala monumental, é extremamente sensível a fatores externos. Economia, políticas energéticas, disponibilidade de recursos e evolução industrial determinam o destino de cada tecnologia. Uma locomotiva pode ser uma obra-prima da engenharia, mas, se o ambiente deixa de favorecê-la, sua vida útil pode ser curta. À medida que as décadas passaram, outras inovações assumiram o protagonismo. Avanços em motores diesel, sistemas digitais, trens mais longos e eficientes, mais recentemente, propostas baseadas em hidrogênio, baterias e combustíveis alternativos. Todas essas ideias levantam perguntas semelhantes às que cercaram as turbinas. Essa tecnologia é sustentável? O investimento inicial vale a pena? Ela resiste às condições reais de operação? Aguenta as mudanças do mercado energético? Lembrar o que aconteceu com as turbinas é lembrar que todo avanço tem um custo. E que, muitas vezes, esse custo é pago por projetos que não atingem todo o seu potencial, mas que abrem caminho para decisões futuras. O que a Union Pacific aprendeu com aquele experimento foi útil décadas depois, quando a indústria precisou decidir quais tecnologias adotar e quais deixar para trás. Hoje, a maior parte do público mal reconhece essas locomotivas. Ainda assim, sua influência se estende de forma silenciosa em documentos técnicos, decisões de investimento e conhecimentos transmitidos entre gerações de mecânicos e engenheiros. Elas não aparecem como protagonistas, mas permanecem como lembretes do que significa tentar mudar o rumo de uma indústria inteira. Por isso, dentro da história da ferrovia norte-americana, as turbinas ocupam um lugar único. Não foram o futuro que a Union Pacific imaginou, mas também não foram um simples erro descartável. Foram uma aposta capaz de revelar os limites reais e levar uma ideia brilhante ao extremo. Representaram a vontade de avançar, mesmo quando o caminho era incerto, e deixaram uma lição clara: potência, sozinha, nunca é suficiente sem um sistema preparado para sustentá-la. Se você gostaria que continuemos resgatando histórias como esta, de máquinas esquecidas e momentos decisivos da ferrovia que quase ninguém conta, pode apoiar o canal deixando seu like, seu comentário e a sua inscrição. Graças a isso, podemos continuar pesquisando e compartilhando vídeos como este, que merecem ser lembrados. Nos vemos no próximo vídeo.